As civilizações antigas já descreviam a dor e os tratamentos utilizados: água, calor e sol. A dor era então relacionada ao mal, à magia, demônios, e o alívio era a responsabilidade de feiticeiros e xamãs que faziam uso de ervas e rituais de manejo. O fato é que a dor, embora muitas vezes nos dê vontade de gritar, ela pode ser benéfica. É o melhor alerta do corpo humano de que algo não vai bem. E mais, a dor tem sim tratamento. Esse é o tema do Saúde e Vida de hoje. Participam do programa o deputado Adriano Diogo, do PT, doutora Monique Lalui Sanches, da Unifesp, e o doutor Cláudio Fernandes Correia, do Centro de Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Obrigada a todos por estarem aqui para discutir algo que atinge todo mundo. Que atire a primeira pedra quem nunca sentiu dor, né, deputado? Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Como é que é, deputado? O senhor já sentiu dor, algo que incomodou por algum tempo ou por muito tempo? Várias. Várias. E sempre era sintoma de alguma coisa? Acho que a dor da pedra no canal, acho que essa... É a pior de todas. Você uiva pedindo morfina, dolontina, qualquer coisa para passar a dor. Acho que essa dor renal... É a pior. Deve ser, né? Deve ser uma das piores. Eu não sei, eu demorei muito para ter alguma cárie na vida, então para mim a pior dor que eu já passei na vida foi dor de dente. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Quer dizer, a dor, ela é, na verdade, um sintoma absolutamente benéfico, porque ela demonstra que alguma coisa não está legal, que tem que ser cuidada, não é isso? Exatamente. Tanto que as definições, né? Dor é uma experiência desagradável. Né? Justamente ela é uma sensação de alerta, né? Que avisa que tem alguma coisa errada e que você tem que investigar o que está acontecendo nesse corpo maravilhoso que a gente tem aqui. Doutor Cláudio, obrigada pela participação. As pessoas têm maneiras diferentes de sentir a dor mesmo, né? Tem gente que respira fundo, fala, tá doendo, mas vamos embora, vamos continuar. E tem aqueles que são mais sensíveis. Esse que respira fundo e continua acaba sendo até um problema, acaba até dificultando a vida do médico, porque ele espera muito para prestar atenção nesse sintoma que é a dor? Bom, aí tem dois aspectos importantes. Claro que culturalmente a pessoa pode ter um jeito de manifestar que, por exemplo, os sul-americanos, os latino-americanos de maneira geral, eles falam com muito mais exuberância um sintoma, por exemplo, como dor. Já os orientais, eles são muito mais comedidos nas suas expressões. Então, às vezes, para o mesmo padrão de dor, se é um latino-americano, geralmente está falando alto, expressando mais ou menos na proporção do que ele sente a sua expressão facial e verbal. Já um oriental, ele fala com muito mais cuidado, muito mais calma, muito mais num tom muito menos intenso. Agora, de qualquer maneira, ambos vão acabar referindo o fenômeno doloroso. Isso é importante. O que seria desagradável e inconveniente, que vai retardar até um diagnóstico, é a pessoa sentindo dor, ela se automedicar, porque assim ele não terá a oportunidade de ter um diagnóstico. Ele vai retardar um diagnóstico. Um exemplo apenas, uma dor de cabeça que é inabitual, incomum, não de forte intensidade, pode ser, entre outras coisas, um tumor. Se a pessoa toma um analgésico durante algumas semanas ou meses, talvez ele esteja melhor, mas deixa de procurar um recurso correto, porque o grande segredo da medicina é o tratamento profilático. Quanto mais precoce for o tratamento, maior a chance do paciente. Então, essa automedicação pode camuflar. Agora, uma dor que surge muito excepcionalmente, é claro que isso não é motivo de alarme, não tem nada. Agora, quando ela começa a ter um caráter persistente, aí vale a pena procurar o seu médico de confiança, não precisa nada de uma clínica especializada, e aí vai esse profissional examiná-lo, ouvi-lo, examiná-lo e pedir exame se achar conveniente. E, se necessário, dirigir esse paciente para um especialista, se for o caso. Quer dizer, a dor tem cura, né, deputado? Você tem como tratar a dor, né? A dor tem causa, né? Tem causa em primeiro lugar. Você descobrindo a causa... Aí pode ir para a cura. Mas tem dor que persiste mesmo depois da causa ter sido
descoberta, digamos assim. Existe isso? Isso acontece? Existe bastante, mesmo porque a dor, como eu falei antes, né, por ser uma experiência desagradável, ela envolve o meio ambiente que você vive, ela envolve fatores psicossociais que as pessoas estão passando. Você não precisa obrigatoriamente ter uma lesão num tecido para você ter dor, né? Tem pessoas que não têm nada, elas falam, clinicamente você examina, você faz todos os exames e essa pessoa, ela não, você não encontra nada. É possível isso? É. Uma pessoa sentir dor psicológica, meramente psicológica, então? Pode, você tem distúrbios de movimentos psicogênicos, você tem a própria fibromialgia, né, que o paciente sente muita dor. Por quê? Porque é justamente um erro na interpretação do sistema nervoso para aquela sensação. Quer dizer, a fibromialgia, que é uma doença que provoca dor, aliás, atinge o que? 3% mais ou menos da população, é isso? De 3 a 5% da população em geral. Na verdade, ela é uma falha de comunicação do sistema nervoso aí, dos terminais nervosos até chegar no cérebro que acaba entendendo a dor, é isso? Isso é uma falha na modulação. Hoje a gente sabe que é uma falha na modulação da dor. Então, você tem vários neurônios e essa transmissão, ela vai se exacerbando para quando ela chega no cérebro, que é interpretada como dor, você vai, como eu vou explicar? É exagerado, é como se eu fizesse assim no dedo e sentisse como se tivesse um alicate arrancando minha unha, mais ou menos isso. É exatamente isso, você tem a exacerbação, você não consegue modular, que a gente diz, para menos a dor, então a pessoa sente muita dor. Então em estímulos que ela não teria dor, ela também pode ter dor, estímulos não dolorosos. É terrível isso, você consegue imaginar isso? Qualquer coisa vai te provocar dor, a tal da fibromialgia. Eu fico assustada com isso. Mas eu acho que a humanidade padece de dor de cabeça, né? Acho que essa é a dor universal, a dor de cabeça. E tem tantas causas, eu acho que essa é a dor mais investigada no mundo, porque pode ser abordada de tantos aspectos, né? É a prevalente, doutor Cláudio, a dor de cabeça? As duas dores mais comuns nos seres humanos são ele está certo, as dores de cabeça é um dos grupos e as dores lombares é um outro grupo. Das dores de cabeça, ele também tem razão de dizer que tem uma multiplicidade, tanto é que a classificação internacional de cefaleia fala em mais de 100 tipos de cefaleia. 100 tipos? Mais de 100, são 130 e poucos. E existem alguns grupos muito conhecidos, como o grupo das enxaquecas, por exemplo, que é chamado também de cefaleia vascular. Esse aí tem uma característica clínica que facilita para o neurologista no diagnóstico, na maioria das vezes, que envolve um padrão de queixa, às vezes precedido por alguma sintomatologia, até visual, que a pessoa às vezes percebe uns pontos luminosos ou uns pontos escurecidos, e alguns minutos depois ele tem, geralmente de um lado só da cabeça, principalmente na região aqui temporal, uma sensação pulsátil, intensa, muito forte, que piora com a luminosidade, piora com ruídos, com movimentos de maneira geral. E esses pacientes, às vezes, junto com a dor, têm também alguns fenômenos chamados neurovegetativos, porque eles podem ter palidez, náuseas e vômitos e uma indisposição muito grande. Tanto é que muitos desses procuram ficar em quarto mais ou menos escuro, sem comunicação. E é claro, para eles existe depois de todo o diagnóstico feito, existe um tratamento da crise, mas existe também tratamento para que não haja crise, que é o chamado tratamento profilático. Esse é um grupo. Tem algumas cefaleias especiais que são de violenta intensidade, que às vezes até está descrito na literatura que o paciente tenta contra a própria vida, como por exemplo a chamada cefaleia em salvas, que é nesta região, pegando o globo ocular, o olho, e geralmente acompanhado por uma vermelhidão, uma hiperemia e também às vezes até obstrução nasal, que pode durar de alguns minutos até 20, 30 minutos. Essa dor violenta também, que pode ter várias crises durante o dia, também tem uma porcentagem da população que pode ser portadora e não tem uma causa
absolutamente clara, muito bem definida. Mas tem como tratar? Porque, como tratar. pelo que você falou, Existe se a pessoa atenta tratamento. contra a própria vida, porque é algo quase insuportável, que nem trigêmeos, dor de trigêmeos. Então, todas elas é objeto de tratamento clínico e tratamento até operatório. Porque o trigêmeo também é algo A neuralgia do insuportável. trigêmeo, que você está citando, é uma das chamadas dores mais violentas que aflige o ser humano. Ela dura 1 segundo ou menos, mas ela lembra um choque na face do paciente, porque o nervo trigêmeo, que é o 5º nervo craniano, ele inerva a sensibilidade da face. Ele é trigêmeo porque tem um ramo que é chamado oftálmico, um maxilar e um mandibular. Então, o paciente pode ter neuralgia em um ou mais desses ramos. E a dor é violentíssima. Então, também é verdade, se ele não é tratado, né, ele pode ficar em uma situação totalmente complicada do ponto de vista de qualidade de vida, porque ele fica numa situação muito difícil de convivência. Tem um dado aqui, saiu recentemente, no dia 25 de setembro, no Jornal Estado de São Paulo, que diz que a dor de cabeça crônica afeta 2 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. No Brasil. E é difícil, né? Porque a tendência de pai e mãe, muitas vezes, é achar que é cera, que é fita, que não comeu alguma coisa, não está se sentindo bem. Acontece isso, doutora, de passar batido, principalmente com criança e adolescente? Não, acontece sim. E mesmo porque, justamente como o doutor Cláudio comentou, essa gama enorme de tipos de cefaleias, né? Essa classificação muito grande, as crianças, você tem no grupo das crianças também e adolescentes, assim, uma mudança nos hábitos, eles estão, né, em fase escolar, mudança nas atividades, as fases de crescimento, e eles podem também, justamente, a gente diz, no segmento cefálico, ter as cefaleias, né, e essas cefaleias associadas, por exemplo, a uma disfunção temporomandibular, você também tem uma alteração por postura mesmo, o roer unha, o morder uma caneta, o apertar os dentes. É mesmo, o bruxismo, tudo isso pode provocar essa mania de morder a ponta da caneta? Pode, por quê? Porque é uma posição que o corpo não está acostumado. Né? Como se a gente for para as outras regiões, uma posição de coluna sua também, que num futuro vai te trazer um problema. Então, a mandíbula, ela também tem a articulação com o crânio, e isso, o morder uma caneta, o morder o lábio, esses hábitos posturais que a gente adquire desde jovem, né, pequeno, eles podem, se perpetuados, tá, começar a desencadear um fator, uma sensibilidade dolorosa, e que, se não identificado, isso pode levar a altas proporções. Ainda tem as tais das rinites, sinusites, tudo isso provoca dor de cabeça, né, deputada? Mas e o capítulo da enxaqueca, eu acho... A enxaqueca é a enxaqueta clássica mesmo. A enxaqueca, acho que é a mais próxima da sensação ou da proximidade da morte. Né? Doutor? Não, tem crises de enxaqueca que terríveis. Invalida o paciente naquele momento para qualquer ação, para qualquer atividade. Pode ser muito intensa. A enxaqueca, então, tem como tratar a enxaqueca, mas, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, com analgésicos... A enxaqueca tem como tratar, mas não como curar. Você Entendi. pode controlar o paciente, inclusive deixá-lo sem crises. Mas isso não permite ao profissional dizer que nós curamos um paciente. Não existe Por quê? isso. Porque ela tem uma carga genética que determina. Emocional também? Não, aí são fatores que desencadeiam. Você tem uma base de um problema, você já viu falar que o cigarro provoca câncer. Aí sempre tem alguém que fala, não, mas eu tenho meu avô que fumou 90 anos e nunca teve isso. Por quê? Para aquele estímulo tem que ter uma base suscetível. Então, na enxaqueca, o paciente tem uma predisposição, uma carga genética favorável. Então, aí entra vários fatores, o estresse, por exemplo, alguns alimentos, chocolate, queijos amarelos, bebida Eu ia perguntar alcoólica. isso, mudança de alimentação colabora. Dormir mais do que o habitual, menos do que o habitual, sair da rotina. Por exemplo, vai ter um feriado prolongado, coisa boa, escolhe ir para a praia ou para o campo.
tudo é agradável, mas a mudança da rotina é fator que às vezes propicia o desencadeamento de uma crise dessas. Mas um adolescente, uma criança, ficar tratando só com remédio, tem que ter então esses outros caminhos de alimentação. Tem que ter um profissional que vai né? nortear tudo isso. Ele vai primeiro identificar de fato um diagnóstico, se necessário for, ele vai pedir alguns exames para afastar algumas outras causas. Por exemplo, uma cefaleia muito súbita, de repente, inabitual também, violenta, pode ser às vezes um vaso que sangrou, uma hemorragia. Então tem que ter o exame físico, a história, o exame físico, alguns exames complementares, e uma vez que se tem a certeza do diagnóstico, aí vai orientar esse tratamento que tem o profilático, que é para evitar o aparecimento da crise, e tem o tratamento da própria crise, que é diferente do tratamento profilático. Pois é, essa reportagem do jornal Estado de São Paulo tem algumas coisas que preocupam, porque você está falando de criança e adolescente. Quando sofre de cefaleia crônica, não tratada, começa a ter problemas de sono, de agressividade, de retraimento, desempenho escolar e de relacionamento, deputado. É complicado, né? A dor de cabeça, a cefaleia em adolescente, então criança. Imagina numa criança, né, que não tem... Primeiro não tem a credibilidade, né? Pois é. Acha que é por causa que não quer ir à escola e tal. Agora, a medicina chinesa, ela tentou desenvolver a questão da dor, né? Embora hoje a medicina chinesa não é nem respeitada na própria China, hoje ela é tida como uma terapia auxiliar, os chineses, né, durante muitos anos, se preocuparam com a questão da dor. E se dedicaram a isso, né? Mas eu ainda continuo dizendo que a dor das águas, a dor dos líquidos, é a pior das dores, né? Porque se você tem um problema de um cálculo renal, se você tem um problema de próstata, de impedimento de saída da urina, essas dores são, que as pessoas falam que são as dores da morte, né? As dores quer dizer, a urologia hoje é um campo fantástico e tal. Pois é, eu já ouvi casos, inclusive, de gente que teve que o avião pousar no meio do caminho porque a pessoa estava com uma crise de cálculo renal absurda. O deputado falou das terapias ou da medicina chinesa, onde entra a acupuntura, que eu acho que hoje é o que é mais usado, mais as pessoas recorrem na hora da dor. Então, e até como a gente estava falando, 1º de agosto, o Conselho Federal de Medicina, ele ampliou a atuação dos médicos, né, que tratam dor, porque até dia 1º de agosto, era o anestesiologista e o neurologista, né? E a partir do dia 1º de agosto, o fisiatra, o acupunturista, o reumatologista, o ortopedista e o neurocirurgião também passam a atuar nesse campo tão duro para nós que é a dor, né? E a dor, eu queria até fazer um comentário em relação ao que o deputado falou. A dor, ela é individual, né? A sua pior dor talvez não seja a minha pior dor, né? A dor é uma sensação, como eu falei no começo, é uma experiência desagradável que é subjetiva. A gente não consegue, infelizmente, justamente por esse motivo, tratar, porque cada indivíduo sente a dor de uma maneira diferente, né? A minha dor não é igual à sua. É a história de que cada um sabe onde dói o calo, né? Exatamente. Então, tem pessoas que têm, é aquilo que a gente fala, você não pode ter dor porque a dor, a perpetuação da dor, ela gera o que a gente fala, o sofrimento. Ela começa a gerar sensações, por ser ela uma sensação desagradável, ela gera sensações, quadros depressivos, o sofrimento, a pessoa sofre com a dor, então ela deixa de fazer as suas atividades diárias, ela passa a não se relacionar bem no seu meio social por causa daquela dor que não foi tratada, né? Ou que ela não buscou ajuda, ou que talvez até tenha buscado e não tenha conseguido. Por quê? Porque hoje são várias especialidades, né? Então a gente vai procurar, eu estou com uma dor aqui, aonde eu vou?
quem vai tratar essa dor, né? Então, pela própria evolução da medicina, por ser segmentada, né, o paciente, às vezes, ele tenta buscar o atendimento para tratar a dor e ele, às vezes, não consegue porque ele não cai no profissional adequado. Se a gente for pensar numa enxaqueca, todas essas alterações que o próprio Dr. Cláudio falou, o que acontece? Você tem uma dor na orelha, você vai procurar quem? O otorrino. Mas muitas vezes essa alteração otológica que você está tendo na orelha pode ser proveniente de uma dor de dente. Tá? Muitas vezes, pacientes nos buscam no ambulatório com dor na cabeça. Tá? E quando nós fazemos o exame clínico, fazemos o que é necessário para tentar fechar um diagnóstico, nós verificamos que é uma enxaqueca. E aí vai para o neurologista, né? Porque não é a nossa área, lá no nosso ambulatório. Então, tem essa dificuldade também do paciente encontrar, às vezes, o profissional correto para tratar aquela dor. Porque o sistema nervoso, ele é um só que comanda tudo. Então, às vezes, como o próprio Dr. Cláudio comentou, a neurologia do trigêmeo, né? Trigêmeo por quê? Porque tem 3 ramos que fazem a inervação da sensibilidade, né? Da face, da cabeça, né? E o que acontece? Você, às vezes, tem uma dor ocular e pode ser por uma neurologia do trigêmeo, né? E você procura quem? Você não procura um neurologista, você vai no oftalmologista. E, às vezes, ele tenta buscar fazer o diagnóstico daquela sua dor e, às vezes, foge dele, que poderia encaminhar para o neurologista, assim, não, isso não é meu. Isso é do neurologista. E é nisso que o paciente sai prejudicado. Sofre até descobrir a causa. Exatamente. Acontece, doutor, de chegar. Muito comum. A pessoa já passou por vários quando chega e às vezes nem é o caso do senhor também, vai para outro especialista. Muito comum, já que foi citado de novo a neurologia do trigêmeo, é chegar às vezes com perdas dentárias por ter procurado um dentista. E olha que dentista faz parte, no Centro de Dor do 9 de Julho tem lá o consultório dentário com vários dentistas, eles são muito bons. Agora, isso não é assim generalizado. A regra. Lamentavelmente, não foi, eu tenho uma casuística muito grande de pacientes com neurologia do trigêmeo, muitos e muitos chegaram com, por exemplo, às vezes era o segundo ramo, então é a arcada superior do lado direito. Totalmente desdentado desse lado, porque extrai um, não melhora, extrai o outro, não melhora, e pode extrair todos, porque não vai melhorar, não é o dente que está com o defeito. Então, isso é igual, foi muito bem dito, fazer um diagnóstico correto é tudo para ter um tratamento adequado, porque senão você começa a tratar equivocadamente e não vai obter um resultado satisfatório. E o deputado falou da dor mais forte, é possível mensurar a dor? Não, mas ele cita um caso que, entre as dores agudas, ele está perfeito. É das piores. A dor do infarto do miocárdio, a dor da cólica renal, ou cólica nefrética, né, provocada por cálculo, ela é considerada das piores. Eu só fico imaginando aquela pedrinha que tem não sai, mulheres que né? consideram a dor do parto, conforme o parto, como uma das piores também. Então, essas são dores agudas. Porque o grande capítulo, o grande desafio no tratamento da dor é a dor crônica. Porque estas têm uma causa muito bem definida. Por exemplo, o paciente opera o joelho. Então é lógico que no primeiro, segundo e terceiro dia, operou o ombro, são cirurgias ortopédicas, é extremamente doloroso tudo isso. Eu já operei o ombro, eu sei como que é. Então qualquer movimento, tossir, respirar, já dói. Mas é claro que tem um fator causal muito bem definido, que depois de uns 3, 4 dias, tudo começa a melhorar. Porque é uma relação entre causa e efeito muito evidente. Agora, casos, por exemplo, aquilo que o povo chama de cobreiro, o herpes zoster. O herpes é uma infecção pelo vírus da varicela que dura aí algumas semanas. Daqui 2 meses não tem mais, mas alguns, 10%. Desenvolve um quadro de dor até o fim da vida. É mesmo? E é uma dor por lesão neurológica. Essa não tem como... Você tem como melhorar e muito, mas não tem como curar também. Não cura. Então esse é um padrão diferente. Então a causa não existe mais, mas está lá o fenômeno doloroso, é uma sequela. Tem alguns derrames, acidentes vasculares cerebrais, que levam uma dor chamada dor talâmica.
certo? Que é uma dor, é uma sequela, além de ter déficit, às vezes, de força, déficit de fala, que o acidente vascular cerebral, o derrame traz, também tem alguns casos que desenvolvem um padrão de dor dificílima de ser tratado, que é essa dor talâmica, que é até, às vezes, o fim da vida do paciente. Então, para estas, o tratamento ele é para diminuir a intensidade do fenômeno doloroso e todas as suas consequências, que, como ela disse, atrapalha a qualidade de vida do paciente como um todo. Isso pode ser bastante melhorado com um tratamento multiprofissional, multidisciplinar. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco Saúde e Vida volta falando sobre dor. Aliás, existe a dor do membro amputado? Muita gente reclama disso, já não há mais o membro e a pessoa continua sentindo a dor, né? Como se ele ainda estivesse lá. Mas daqui a pouco, no próximo bloco. Saúde e Vida volta falando hoje sobre dor. E eu deixei no ar essa questão, a dor do membro amputado. O senhor já tinha ouvido falar nisso, deputado? Não. E sabe que é mais comum do que a gente imagina, né? Fica gravado. Fica gravado, é isso? Fica gravado mesmo na memória, ou no sistema nervoso? Como é que funciona? O sistema nervoso, ele controla tudo. Né? Ele controla o nosso corpo, as nossas ações, as nossas sensações. É tudo o sistema nervoso que comanda o corpo. Então, quando você sofre uma amputação, muitas vezes, aquela região que comandava aquela perna continua tendo a emissão de estímulos como se a perna continuasse como ali. Se fosse um ruidinho ali falando, né? Porque, assim, são neurotransmissores, são estímulos elétricos, estímulos químicos que você amputou aquela perna, provavelmente porque você tinha dor, porque você tinha algum problema que foi necessário aquilo, ou por como o nosso Lars Grael, que perdeu a perna, né? Então, o que acontece? Essa perda, ela gera, é como se você tivesse uma marca no seu cérebro, ficasse aquela marca daquele estímulo desagradável que foi ou o ato de tirar a perna ou o fato de você não ter mais aquele membro e isso... É tratável isso, doutor? É tratável, mas antes, para quem está nos ouvindo, vale uma pena distinguir um pouco dos conceitos. Existe uma coisa que chama sensação do membro fantasma, isso não tem dor. A pessoa, é só a impressão uma senhora que tem um câncer de mama e amputa a mama. Então, às vezes, ela, depois no pós-operatório, tem a percepção de que a mama está lá. Não é que está doendo, mas está lá. Então, essa é uma sensação do membro fantasma. Tem uma outra, vamos supor que amputa ao nível do joelho, um membro inferior, e tem uma dor no coto de amputação, que também é muito difícil de ser tratada. Geralmente é por neoformação de terminação nervosa, de forma equivocada, formando neuromas ou nervos que são imaturos na percepção do estímulo doloroso. Então, tem dor naquela região, dor intensa. E tem a dor do membro fantasma, que é a que nós estávamos falando antes, que é uma sensação muito dolorida do membro que não mais existe porque foi amputado. É um paciente que estava com uma gangrena no pé ou um câncer de mama, como eu tinha dado de exemplo, amputa e continua dolorido e muito dolorido. Então, existe tratamento para essas dores, desde medicamentosos, com terapias comportamentais, também existe, no sentido de tirar aquela imagem da existência do membro, isso é muito importante, cada vez mais. Fazer a pessoa entender que ela não tem mais, que não é possível estar doendo. Porque, como foi dito aqui, já existe, nós só percebemos dor porque existe o cérebro, a córtex cerebral. É lá que é processado essa percepção. Se alguém tiver uma secção da medula, ou seja, tudo que vier de baixo não tem como chegar até o cérebro porque foi interrompido, não há como sentir dor naquela situação, porque você não tem como chegar ao estímulo naquela região. E lá pode ficar impregnado por deformação até de receptor, certo? Esse fenômeno doloroso. Então, mesmo na ausência do estímulo, mesmo na ausência do membro afetado, não mais existe a dor persistente, permanente, contínua e assim por diante. Quer dizer, eu estava pensando aqui,
Quer dizer, a dor, na verdade, é a prova de que nós estamos vivos, né, deputado? A falta da dor, a ausência de dor, significa que aquilo não está funcionando, né? É contraditório isso, Existe, né? uma doença chamada analgesia congênita. A pessoa nasce sem percepção de dor. Deve ser terrível. Essas pessoas raramente sobrevivem, porque não sabem se defender. Porque parece que não, mas... Ou seja, tem uma alguém já queimadura... machucou o cotovelo e você, por exemplo, fala, nossa, não sei porquê, eu machuquei, agora toda hora eu encosto lá. Não é, a gente está encostando sempre, mas é que se está machucado, a gente procura defender. Então, quem não tem essa possibilidade de perceber o perigo, por exemplo, uma panela quente, coloca o dedo, coloca na chama. E não sente a dor. Então, criancinhas que são, às vezes, não orientadas, vão fazer exibicionismo com outros coleguinhas, mostrar que não sente dor. Imagina se furar, vão né? acabar morrendo por infecções secundárias de tantas lesões que vão ser provocadas. Exatamente o que eu falei, a dor é sinal de que nós estamos vivos. Sem ela não dá para sobreviver. O problema é quando ela é doença. Isso. Esse é o problema que tira a qualidade de vida, nos faz muito mal e merece ser tratado. Hoje existem centros especializados em dor, né? Isso chega para a população? Assim, eu digo no SUS mesmo, no atendimento... Na ortopedia do HC, que é um verdadeiro pátio dos milagres, tem os grupos de dor. Tem os grupos de dor, o Hospital das Clínicas tem. Tem associado principalmente a questão de joelho, nas articulações, tem um pessoal que só trata da dor. Porque isso... eu acho que são pessoas, não sei, que já fizeram várias cirurgias e tal, e persiste, ou para evitar tantas cirurgias, tem grupos de dor. Então, no SUS, pelo menos no Hospital das Clínicas, talvez até no Hospital do Servidor Público, o IANSP, tem esses núcleos de dor. Eu não sei se são dos laboratórios. São todos eles muito bons. Existe no Servidor, existe no Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo. Não. Tem, na Unifesp tem. Existe na Santa Casa de Misericórdia aqui de São Paulo. Aí tem entidades privadas, como o 9 de Julho, com clínicas que são modelos assim, de clínica que tem nos melhores centros do mundo inteiro. Mas lá onde você citou, no HC, tem grupos de dor que tem toda a tecnologia e toda a qualidade para oferecer também o que tem de melhor no tratamento da dor desses pacientes. Claro que tem dor crônica, mas está meio claro aqui que mesmo a crônica você pode controlá-la, né? E que só vai ter dor... Quem quer, né? Perfeito, o que você definiu. É isso? A dor crônica, muitas vezes, assim, na maioria das vezes você controla. Você não cura, mas você consegue controlar. Você ensina ao paciente, tá, que hoje essa é a meta, né, das associações internacionais que estudam dor, assim, ao paciente aprender a controlar a dor, aprender a lidar melhor com essa dor, para ele ter uma qualidade de vida melhor, que são os centros de cuidados paliativos. Né? Então, justamente o que o Dr. Cláudio comentou, você tem que, para tratar uma dor crônica, você tem que abrir mão de centros multidisciplinares, de centros terciários, onde você tem pessoas que vão atuar tanto na parte física, quanto na parte psicológica, tá? Quanto na parte terapêutica daquela dor que aquele paciente sente. Porque essa dor que já é crônica, a gente diz uma dor crônica, por quê? Porque aquela dor, a definição de dor crônica, que assim, é um pouco controversa, mas é isso que a gente utiliza, é aquela dor que passou o tempo de você ter a cura e ela continuou, ela persistiu. Né? Então, essa dor, o que acontece? Ela começa a ter um envolvimento do sistema nervoso central. Então, aí você começa a afetar outras regiões cerebrais, não só, como o Dr. Cláudio tinha comentado, a córtex, né, a parte mais superficial, que é a da dor aguda, né, daquele estímulo que você tem o estímulo, você gera aquela dor, o estímulo sumiu, a dor vai embora. Essa é uma dor persistente que você tem que tratar de maneira multidisciplinar, né, e controlar. Fora essas dores agudas que a gente falou, deputada, aquela dor do cálculo renal mesmo, aquela dorzinha de cabeça que fica o dia inteiro, vai deixando a gente irritado, não é verdade, deputado? E vai afetando até na sua relação com as pessoas,
né? A gente acaba ficando agressivo, não dorme direito, é terrível. Então, as dores de cabeça eles já até analisaram, mas tem um outro grupo que eles também falaram, mas não puderam analisar, que são as dores da coluna, né, que eles chamam, lombares, né? Porque hoje, com o advento da malhação indiscriminada, essas academias, o pessoal faz barbaridades no eixo da coluna e depois, como consequência disso, começa a desenvolver um número sem fim de cirurgias e as pessoas ficam cronificadas. E doenças degenerativas também de coluna, né? É assim mesmo que funciona? Não só as academias, mas às vezes o próprio trabalho da pessoa. Sim, as doenças. A gente falava um pouco antes de começar o programa, você não tinha chegado ainda. De um câmera aqui, que está aqui, trabalhando com a gente, que tem problema seríssimo de coluna, mas passou anos carregando 25 quilos nas costas, que era uma câmera de televisão de antigamente. Quer dizer, existe essa coisa da degeneração que provoca essa dor por causa de academia, por causa de trabalho, tudo isso? Tem pessoas que trabalham no Porto de Santos carregando sacos de 60 quilos e não tem nada. Nada. Quer dizer, tem que ter uma predisposição. Exatamente. Voltamos na predisposição genética. Mas isso que você citou é muito importante. A pessoa não está adaptada a determinadas atividades e é dado a ela essa questão para executar. É claro que ela vai sobrecarregar grupos musculares, tendões, as fáscias, que são parte também do músculo que se insere no osso, e aí começa a ter complicações que vão se cronificando. Porque quando você tem um problema, vamos supor, no joelho esquerdo, você começa a andar com uma postura que vai sobrecarregar outros grupos musculares. E isso vai levar, mais tarde um pouco, a complicações. Você pode ter contraturas musculares que são extremamente dolorosas e vão trazer repercussões no dia a dia da sua vida. Então, há fatores traumáticos, há fatores, é claro, doença oncológica que pode afetar a coluna e trazer problema, mas se analisar, por exemplo, a cintura pélvica, nós temos a coluna, que é um eixo pequeno, tudo ao seu redor são músculos, e nessa coluna você tem o osso, você tem o disco que fica entre uma vértebra e outra, que é um amortecedor, um coxinho amortecedor, que conforme o tipo de atividade, isso rompe. Se romper, vai pegar estruturas nervosas e vão trazer quadros de dor. Aquilo que o povo chama aqui, estou com uma ciática. Por quê? Porque houve uma ruptura desse anel fibroso, esse material saiu, foi em direção ao nervo, que vai para a perna, comprime e vai trazer um quadro insuportável, às vezes, de dor. A velha pinçada do nervo. Vai levar, às vezes, até uma condição cirúrgica. A outra questão que você mencionou aí, muito importante, é a questão do procedimento operatório. Quando hoje se faz de forma inadvertida muita artrodese, que é aquela instrumentação para uma simples hérnia de disco, existe um risco maior também, principalmente para aquele profissional não muito habilitado, de lesar a estrutura nervosa. Uma vez lesado, não tem mais como voltar para trás. Então é preciso ter muito cuidado também, ouvir a opinião de um segundo profissional, um terceiro profissional, e com bom senso saber aquilo que está sendo oferecido para o paciente. Medicina não é uma ciência exata. E é preciso ter bom senso no sentido de ser avaliada por um profissional consciente que também vai direcionar a melhor conduta depois de feito, com precisão, um diagnóstico para aquele caso. Mas é dose, viu? Que às vezes dá com quem sente dor aí, tem vontade de chegar para o médico e falar, opera, tira, morfina, heroína, qualquer coisa que tire a dor. Isso é verdade. Né? O médico pode estar desesperado, mas o médico tem que ter falando nessa questão do esporte, né, e do excesso, quando a gente pensa em atletas de futebol, por exemplo, né, de lesões seguidas, tudo isso, se exige tanto, por exemplo, o Ronaldo, fenômeno. Quando ele saiu do Brasil para jogar na Europa, ele era um rapaz magrinho, franzino, como é o Neymar, do Santos. O Neymar continua magrinho, franzino, crescendo, porque ele ainda está terminando de crescer. Mas nada como aconteceu com o Ronaldo. O Ronaldo era assim, de repente ele ficou assim. Isso pode acarretar dor, desgaste e até as próprias lesões que ele sofreu? Principalmente nas articulações, né? Porque você imagina um joelho que você tem 100 quilos para apoiar uma corrida e uma freada e uma pessoa que tem 60 quilos.
aquele joelho, aquela articulação dele não estava preparada para chegar àquele tamanho todo que ele ficou de musculatura, de peso? Talvez numa proporção de peso elevado, a pessoa não poderia fazer certas atividades físicas, né? Porque lembrar que o sobrepeso, o aumento do peso, não é às vezes uma preferência da pessoa, às vezes é uma condição metabólica que acaba levando a tudo isso. Mas existe, lógico, que uma pessoa que tem esse peso elevado não pode praticar certas atividades. Mesmo com musculatura? Mesmo com musculatura. Claro que com musculatura, reforçando tudo isso, melhora. Mas é lógico que você tem uma probabilidade maior de lesão articular num paciente que tem um peso maior do que a média normal para isso. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta, doutores. Então, outro dia eu vi uma matéria especial sobre os jovens do Afeganistão e eles escolheram como um esporte nacional o fisiculturismo. Então, era uma sequência absurda de exercícios e de peso e acrescentando aqueles suplementos alimentares, ou sei lá que tipo de suplementos, para ganhar massa corpórea, massa muscular. Certo. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Quer dizer, porque é uma epidemia, né? As academias, essa meninada querendo esculpir o corpo, como eles falam. Uso de anabolizante, inclusive. Até de anabolizante animal a gente tem notícia. Há poucos dias atrás havia um jovem paciente que tinha apresentado uma trombose arterial, uma embolia no membro superior esquerdo. Jovem e teoricamente saudável. Na história de tudo que tinha acontecido, estava fazendo uso de anabolizante para aumento da massa corpórea. Não que isso seja completamente provado, mas nesse caso deve ter sido a causa de uma alteração da coagulação sanguínea dentro do próprio vaso, que é uma condição patológica. Isso é mais comum em certas pessoas que apresentam já uma doença arterial bem estabelecida por hipertensão arterial, pelo diabetes, por exemplo, que faz isso, mas não no jovem. Então, provavelmente, nesse paciente, ele estava fazendo uso de anabolizante para aumentar a massa corporal, e é claro que isso traz várias outras, além da infertilidade, impotência sexual, probabilidades de aumentar alguns tipos de cânceres. É lógico que essa suposta qualidade obtida, ela é insignificante mesmo porque ela é estética, enquanto você pode prejudicar de forma radical toda a qualidade da sua vida, até mesmo chegar à morte por causa disso. Já foram descritos inúmeros casos que, pelo abuso excessivo dessas drogas para aumentar a massa corporal, pacientes tiveram parada cardíaca, tiveram morte, inclusive, súbita. E a prática excessiva também, agora esquecendo as drogas, no sentido de aumentar a massa corporal, eu vou lembrar, há pouco tempo, um ator importante fez uma comparação, o Chico Anísio, falando assim, que não conhecia uma sobrevida muito maior do que a média da população para aqueles que faziam halterofilismo e eram muito fortes. E, de fato, se você pegar aquelas pessoas mais longevas que tiveram, às vezes morreram com 104, 105 anos, é muito difícil encontrar um que seja um praticante de atividade física e que tive um físico avantajado. Então, isso, é claro que também a prática saudável da atividade física é fundamental para uma boa qualidade de vida, mas o excesso vai trazer grandes prejuízos, com certeza absoluta. Gente, a gente estava falando sobre dor, acho que rende outro programa, o que é saudável no esporte. Porque o atleta de alto rendimento, ele esbarra na falta de qualidade de vida, nas lesões, no exagero, mas isso é para outro programa. Nós estamos caminhando para o final desse programa que trata sobre dor. Eu gostaria de agradecer a doutora Monique e pedir para que faça as considerações. Obrigada pelo convite, por estar aqui na casa tão importante. E o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui é que se você tem dor, o telespectador que tem dor, para ele procurar tratar essa dor, ele não deixar essa dor passar o tempo, porque a dor não tratada, ela tende a cronificar. E aí, para realizar o tratamento, para a gente tratar, fica mais difícil.
né? Então, procure tratar a sua dor. Se você tem dor, dor é um sinal, como a gente conversou aqui, vá buscar alguém que possa tratar isso para você. A dor é alguma parte do seu organismo falando socorro, eu estou aqui, estou precisando de ajuda. Muito obrigada pela participação, Dr. Cláudio, suas considerações. Eu que agradeço, aproveitar nesses segundos finais para lembrar de uma dor que não foi abordada aqui, que é a dor no câncer. Então, o paciente já tem um diagnóstico muito desagradável, que é uma doença oncológica. Verdade. E muitas das vezes, eles evoluem com dor importante, provocada ou pelo câncer ou pelo tratamento do câncer. Quer seja radioterapia, quimioterapia ou cirurgia, podem também, além do crescimento do tumor, provocar dor. E muitos pacientes têm medo de falar para o seu oncologista que está sentindo dor, com medo de ele desviar a atenção do tratamento da doença oncológica e preocupar com a dor e ele ser prejudicado. É um ledo engano, isso não precisa acontecer, ele merece ser tratado, melhorar a qualidade de vida dele, ele melhorando a condição dolorosa, ele vai alimentar melhor, dormir melhor e vai responder melhor até o tratamento da doença oncológica. Então, esta dor e outras que aqui foram abordadas são objetos, sim, sempre que necessário, assim, o paciente, sentindo a persistência dela, procurar serviços ou públicos ou privados, mas, sem dúvida alguma, merece ser tratado e melhorada essa qualidade. Muito obrigada pela participação. Deputado Adriano Diogo, muito obrigada pela participação. Eu agradeço. Suas considerações. Acho que o objetivo da humanidade é viver sem dor. Pois é, só que a dor é necessária para que a gente perceba que está vivo, mas não é preciso ficar com ela, né? Ela não precisa ser nossa companheira, né, deputada? Vamos tentar viver sem ela, né? Sabendo da existência dela, diminuir o impacto. Que ela seja apenas um alerta e não uma companheira constante. É verdade. Muito obrigada pela participação do deputado, dos médicos aqui presentes, de você que acompanhou o Saúde e Vida de hoje, que fica por aqui. Nós temos um encontro num próximo programa. Até lá!